Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é dia 15 de outubro de 2020. Do livro As Dores da Alma, um texto sobre amigos e amizade. Realmente não há pior solidão do que a do homem sem amigos. A falta de amizade faz com que seu mundo de afetividade se transforme em um enorme deserto interior. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. E isso é um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na terra. E é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Todo ser na terra está aprendendo a usar coerentemente seus sentimentos e emoções. Não podemos fugir dessa verdade. Nós temos vários tipos de amigos. São os amigos que nós encontramos nos cursos, nos grupos de estudos do Centro Espírita, nos grupos de escolas, nos prazeres de relaxamento, nas festas, enfim. Em vários lugares nós temos amigos, vários amigos, e que nós nos encontramos sempre e trocamos confidências e temos aquela sensação de aconchego quando encontramos e nos abraçamos e conversamos. Os reconhecidos, porém, como amigos íntimos ou permanentes, são aqueles que possuem um afeto mútuo e o conservam indefinidamente. A intimidade entre eles faz com que tenham um crescente amadurecimento espiritual. E uma das coisas muito importantes que nós temos que entender é que os nossos amigos, nós, dentro das relações que temos com os nossos amigos, nós temos que respeitar o limite de cada um, a tendência de cada um, entender a tendência, entender os gostos, entender os desejos, os problemas. Então, esses são os amigos íntimos, são aqueles que nos amparam nos nossos momentos difíceis e que nós amparamos também nos momentos difíceis deles. Existem amigos que conhecemos há tão pouco tempo, mas que de repente parece que encontramos pessoas que conhecíamos já de longa data. São os amigos que nós conhecemos em outras encarnações. Independente da idade que separe, pode ser um bem jovem e um bem mais velho, ou vice-versa, ou ter praticamente a mesma idade, mas muitas amizades são amizades que se perpetuaram numa outra existência e que agora se reencontram. E que de repente falamos, nossa, essa pessoa parece que eu conheci a vida inteira, mas realmente, se não foi nessa encarnação, foi em outra. Então, cultivar os amigos, respeitar os amigos, faz parte da nossa natureza, porque nós queremos ser felizes. E os amigos trazem para nós toda essa sensação de felicidade, de aconchego, de apoio. Muitas vezes, pessoas da própria família não são tão achegadas quanto amigos que nós conhecemos em outros lugares, por causa da afinidade de sentimentos, de pensamentos, e, enfim, de tantas outras coisas que fazem com que os pensamentos se sintonizem. E aí, então, se tornam amigos íntimos.
Então, de acordo com o texto, a variedade de tipos de amizades é grande, mas nós temos a necessidade de cultivá-las. Porque, como diz também, a solidão para quem não tem amigos é dolorosa. E se nós, de repente, perdemos um amigo hoje, esse amigo nós vamos reencontrar mais tarde. Numa parte do Livro dos Espíritos, da questão 938, o Kardec pergunta para os espíritos evoluídos: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Quer dizer, se eu recebi, eu doei tanta energia, tanto amor, tanta consideração, e de repente eu recebi um desprezo, alguma indiferença por parte de alguém que eu colocava tanta confiança. Mas não é para endurecer o coração, porque o homem sabe a resposta que os espíritos deram, né? O homem tem que ser sempre feliz pelo bem que fez. E sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, todas nós temos que ter uma maturidade espiritual, entendendo a reencarnação e entendendo as relações que se estabelecem entre nós e os outros encarnados, porque nós sabemos que, de repente, nós vamos nos encontrar num outro plano e vamos nos rever. E quando estivermos num outro plano, que a nossa mente estará aberta totalmente para a visão ampla da vida, todas as ingratidões, os erros e tantas coisas negativas que de repente nós fizemos, quantos desenganos que tivemos também, vão chegar para nossa consciência e vamos ficar envergonhados, como diz o texto, diante daquele que está olhando e vendo a nossa alma, o nosso pensamento. Porque o ser humano encarnado engana pela aparência, mas o desencarnado, no mundo dos espíritos, ninguém engana pela aparência, porque a linguagem é a do pensamento. Então ele está pensando, ele está plasmando a imagem, e o outro desencarnado está vendo o pensamento e o sentimento daquele. Portanto, vamos deixar de lado tantas coisas que, de repente, sem importância, guardamos como mágoa ou como um desaforo, qualquer o nome que queira dar para alguma coisa que nos desagradou, e deixar passar, porque de repente nós vamos nos encontrar novamente, e se fizermos alguma coisa que tenha desagradado totalmente, nós vamos nos sentir envergonhados e teremos que, de repente, para voltar à nossa sintonia, ir pedir o perdão para aquele ao qual nós fizemos alguma coisa. Então vamos cultivar os nossos amigos do fundo do coração, com muito amor, com muita alegria, e não ficar nos preocupando com alguns defeitinhos, porque todos nós temos, que alguém possa ter, ou então não ter prestado atenção num bem que eu tenha feito. Vamos pensar nesse texto e analisar as nossas amizades e os nossos comportamentos perante os nossos amigos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre irmão maior, e todos esses amigos do plano espiritual permitam que possamos alargar cada vez mais a nossa quantidade de amigos, que possamos ser sinceros e inteiros com eles, e que todos sejam abençoados nessa união fraternal que temos que ter aqui. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.